O futuro do governo Michel Temer começa a ser definido esta semana, se conseguir aprovar na Câmara dos Deputados a PEC dos gastos públicos, que pretende criar um novo regime fiscal ao definir um teto de gastos em todas as áreas para equilibrar as contas a partir do ano que vem. Pelos próximos 20 anos, esse valor só pode ser reajustado com a variação da inflação dos últimos 12 meses. Essa PEC, ela tem o objetivo, de acordo com o governo federal, de tentar controlar os gastos públicos. Então, eles estabelecem um teto. A proposta é que seja pelos próximos 20 anos de gastos públicos, sendo reajustados somente para compensar o índice de inflação. Na prática, congela os gastos públicos nas mais variadas áreas, seja na infraestrutura, seja em investimentos na educação, na saúde, congelando isso de forma a tentar manter um equilíbrio nas contas do governo. No caso da saúde e educação, as mudanças só valeriam a partir de 2018. Inclusive, essa PEC ela prevê uma mudança nessas regras depois de 10 anos. Pode ser feito uma nova mexida nas regras depois de 10 anos. Mas veja, do ponto de vista político para o governo, essa PEC seria importante para mostrar o apoio político que o governo tem, uma certa credibilidade, muito mais para o mercado internacional, para os investidores, para as expectativas que tem em relação ao Brasil. Essa proposta de emenda à Constituição é considerada polêmica e, se aprovada, é possível que haja interferência do Poder Judiciário. A definição de um teto de gastos seria inconstitucional, poderia provocar a estagnação da economia no país. O Brasil é um país muito desigual. Então, o Brasil tem desigualdades sociais, econômicas e financeiras. Uma PEC que congela gastos públicos dessa forma pode gerar grandes problemas, Porque o Brasil o Brasil precisa de investimentos em infraestrutura, mas como vai fazer se os gastos estão congelados? O Brasil precisa de investir em educação, porque é uma forma de reduzir a desigualdade social, mas como é que faz se os gastos estão congelados? Para virar lei, a proposta precisa de pelo menos 308 deputados e 49 senadores. Para este economista, a PEC pode trazer problemas graves para o Brasil. Existem aplicações de recursos públicos que não geram retorno para a sociedade. Eu acho que é isso que tem que ser discutido e atingido e atacado na PEC dos gastos públicos. Agora, existem gastos que são fundamentais em infraestrutura. O Brasil precisa de infraestrutura energética, de saneamento básico, de educação. E congelar esses gastos eu entendo como um grande limitador para a capacidade futura e sustentável desse país. Para você ver que é polêmica a discussão, O debate realmente... Aliás, ao que parece, nem vai ser necessário debate. O governo tem a maioria para aprovação no Congresso desta PEC. Pelo menos é isso o que o governo acredita. Ontem houve jantar com deputados aí para garantir apoio, adesão a esse projeto. Mas existe essa preocupação dos especialistas de que o congelamento dos gastos ao longo de 20 anos possa dificultar o crescimento do Brasil. O economista falou aí nos investimentos em infraestrutura. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do Sindicato da Construção Civil, André Bahia, que está aqui com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. André Bahia. Boa tarde, Elcio. Obrigado pela oportunidade e pelo privilégio de poder debater o nosso país com pessoas de alta qualificação, como você, como a Eli, e como o economista que falou também há poucos instantes na matéria. Ele falou a respeito da preocupação com infraestrutura no Brasil. Nós sabemos que a infraestrutura é feita pela construção civil, entidade que você representa. Isso está preocupando a categoria, essa decisão de congelamento de gastos pelos próximos anos? Joelcio, aparentemente eu tenho sido interpelado assim, que o sindicato, a minha pessoa, a gente defende a PEC do gasto, do controle fiscal, de só gastar aquilo que recebe, de ter disciplina, austeridade financeira com os gastos. Mas isso implicaria, por exemplo, em menos trabalho ou menos dinheiro para o setor da construção civil. Mesmo assim, você se considera, você é favorável, se posiciona a favor dessa PEC? Sem dúvida nenhuma e com muita convicção. Eu explico por que, se o tempo nos permitir, a gente vai trabalhar isso com muita tranquilidade. Observe bem, na vida é muito importante, às vezes, a gente dar 2 passos atrás para poder dar 5 passos à frente.
Por que você acha que o governador Wellington Dias não está pagando o reajuste que foi prometido aos médicos? É porque ele não quer? Essa é a pergunta, Joelson. Existe algo mais prioritário nesse país, gente, sem nenhuma demagogia, do que a saúde? Você acha que o governador não sabe a importância desse tema? Não estou nem fazendo defesa do governador aqui não, gente. Não sei se ele está tratando direito o sindicato disse que mandou a carta e ele não respondeu, não estou entrando nesse mérito. A pergunta é, em sã consciência, o governador Wellington Dias iria negar aumento aos funcionários da saúde que foi prometido? Se ele pudesse, é porque não tem um recurso, Joelson. Esse aqui é o ponto. Vamos ver os números desse país, gente. O Brasil gastou ano passado 502 bilhões, com B de bola, em juros de dívida. É um país altamente endividado. E para esse ano, Joel, está previsto um rombo nas contas públicas de 170 bi. Então, não precisa ser muito inteligente para perceber o seguinte: se eu já tenho uma dívida absurda e estou com um déficit de 170 bi no ano, se eu projetar isso para frente e não controlar minhas contas, vai aparecer dinheiro para eu precisar pagar a saúde, eu não vou conseguir. Certo. Vai precisar para pagar aposentado, não vai ter. Isso é uma certeza matemática. Presidente, mas a certeza matemática, ela nem sempre coincide com as certezas econômicas ou as convicções dos economistas. O corte de dinheiro na boca do caixa, o simples conta matemática, não pode congelar, paralisar o desenvolvimento do país? Não seria, às vezes, melhor investir em alguns setores para garantir que o Brasil volte a crescer lá na frente e consiga, aí sim, com muito mais eficiência, tapar esse buraco? Sua pergunta é excelente. Muito obrigado pela oportunidade de poder explicar isso aí, qual é a nossa visão econômica em torno disso. A origem disso tudo passa por aquilo que o economista Delfim Neto colocou como o principal erro do governo Dilma. E não estou aqui, pelo amor de Deus, fazendo campanha para Temer ou volta a Dilma, não se trata disso. O problema é que existe um rombo fiscal que veio com muita força no governo da presidenta Dilma. Qual foi o problema da Dilma na visão do economista Delfim Neto? É que ela acreditou que a origem das riquezas num país capitalista era governo. E não é, Joelson. O governo, ele arrecada tributo daquilo que as empresas e os trabalhadores produzem. O que se espera é que ele reinvista esse recurso com sabedoria. Mas da onde nasceu o dinheiro? O governo tem dinheiro na conta dele. De onde veio o dinheiro? O dinheiro veio da arrecadação de impostos das empresas e dos trabalhadores. Para isso, é importante que tanto o empresário como o trabalhador, e como você, dona de casa, você médico, tenha confiança no país. Aí onde está o problema. É por isso que a PEC do gasto é importante. Observe bem, na medida em que o Brasil organiza suas contas públicas, ele vai controlar também a inflação, que começa a dar viés de baixa, já pela austeridade, que, diga-se de passagem, começou também no governo da Dilma, com Joaquim Levy. Justiça seja feita. Se a confiança começa a retomar... não teve resultados esperados. Sim, mas calma lá. É por isso que vem a PEC. A PEC é algo mais profundo, mais estratégico e com visão de 20 anos. Não é algo mais rigoroso? Não é uma política mais rigorosa daquilo que se foi feito e não rendeu o resultado esperado? Ela é mais inteligente, tá? Para voltar a confiança, para que o empresariado... Eu volto já na tua resposta, que a tua pergunta é perfeita também. É só para não fechar o raciocínio, porque o tema ele é complicado e pouco tempo de televisão, tá? Veja, na medida que a confiança volta, porque o governo vai honrar seus compromissos, o empresariado volta a investir, a dona de casa que tem um dinheiro na poupança diz, bom, como a economia está melhorando, eu vou comprar uma televisão que eu estou precisando, o trabalhador volta a ser empregado, volta a consumir, a economia retoma e aí o governo passa a arrecadar mais para gastar com saúde e educação. Mas a base, gente, é ter gasto controlado. Se o Brasil não tomar uma medida agora, em 2024 não está tão longe, a gente vai ficar numa situação parecida com a da Grécia, parecida com o estado que o Rio de Janeiro está agora, perde-se a confiança total no país, porque as dívidas do país estão lastreadas pelo seu governo e não tem investimento, tá? Então, esta é a lógica, mas respondendo diretamente a tua excelente pergunta, entre a visão do Levy, vamos botar assim, né? Sim. E a visão do Henrique Meirelles, tá? Sem partido político, até porque os dois também são amigos. O Levy é amigo do Meirelles. A visão do Henrique Meirelles, como ministro da Fazenda, eu acho que ela foi mais inteligente, porque ele não fez um ajuste clássico. O que é um ajuste clássico? É de um ano para o outro, você sair de um déficit e ir para um superávit primário. Quem é que fez isso? Por exemplo, o presidente Lula. O primeiro mandato do presidente Lula foi excelente em termos fiscais. O Levy era da equipe econômica, era o Antônio Palocci, sem entrar nos méritos aí de ética, mas o Antônio Palocci em visão econômica e o Henrique Meirelles, era do Banco Central, eles fizeram um ajuste econômico clássico. O que é isso? De um ano para o outro, buscar superávit primário, ou seja, poupar mais do que arrecadou. O rombo ficou tão grande agora, esse é que é o sentido da PEC.
O rombo ele é tão grande, Joelson, que você não consegue ajustar as contas públicas do Brasil de um ano para o outro. Então você projeta um déficit esse ano de 170 bi, para ano que vem um rombo de 139 bi, e você vai fechando o déficit até virar superávit primário, porque o buraco está muito grande. Então, ela é uma PEC inteligente, que está tentando preservar as despesas com educação e saúde, que é o mais importante para a população, para restaurar a confiança, o dinheiro voltar e a economia retomar, gente. E veja, eu sou um presidente de construção civil. Eu poderia estar dizendo assim, que negócio de cortar gasto, rapaz? Vamos aumentar as obras, vamos fazer mais habitação. Mas com que dinheiro, meu patrão? A origem do recurso do governo vem da confiança que o empresariado e o trabalhador passa. Isso é simples, como 2 e 2 são 4, no entendimento. A execução disso é que é dura, tá certo? Então, a gente defende, a gente apoia. Agora, não é tudo isso que vai resolver, não. Existe uma série de ações aí de gestão pública, de redução de corrupção, de eficiência da economia, de queda de taxa de juros, preparar um ambiente para isso, de legislação, de reforma tributária, que precisa ser feita. Mas o primeiro passo é a PEC. Tá certo. Eu queria agradecer o André Bahia, presidente do Sindicato da Construção Civil, que conversou com a gente a respeito da PEC do gasto, que começa a ser apreciada essa semana no Congresso Nacional. É uma PEC, depende da aprovação do Congresso do Senado, em 2 votações. Vai ser trabalhosa essa aprovação e, segundo o André, a execução disso vai ser mais trabalhosa ainda. Né? Mas eu estou confiante, viu, Joel? A Eli sempre me pergunta o que é que eu acho, eu te digo com honestidade. Se passarmos, controlarmos as contas públicas e não tivermos muitos distúrbios no mundo e a parte estrutural ande, eu acho que a gente já sai de recessão ano que vem, 2018 já melhora bastante. É o que eu acredito e eu quero ser otimista. Tá. Muito obrigado, presidente do Sindicato da Construção Civil, André Bahia, pela participação no Jornal do Piauí.